A gente percebe que o caminhão sai da Zona Norte, percorre 17,5 quilômetros até uma central de prensagem. Nesse caso, a CEPEV, uma central de prensagem. Esse material já saiu do centro da cidade ou de uma outra região, foi até esse barracão. Então já houve um deslocamento, muitas vezes em grandes distâncias. Depois ele volta simplesmente para a prensagem. Então uma forma absolutamente equivocada, custosa, demorada do processamento do resíduo. Esse é um dos grandes problemas que precisa ser completamente refeito. Um outro exemplo, mesma coisa, num percurso de 17 quilômetros de uma outra entidade. Os municípios que deveriam estar tratando a coisa coletivamente, o município de Cambé, Londrina, Ibiporã e outros municípios, indo até o município de Apucarana, para que todos, trabalhando junto, pudessem eliminar o atravessador, valorizar os produtos da reciclagem, também não estão trabalhando integradamente e precisarão estar. E aqui alguns dados sobre a coleta seletiva e a citação de alguns dos problemas inerentes a essa coleta. Então, se por um lado somos a cidade brasileira campeã na reciclagem, nós temos nesse momento hoje um problema com relação à moralidade. Então, os recicladores sobrevivem com um ganho sempre inferior a um salário mínimo, sem garantia trabalhista, sem nenhuma garantia previdenciária, não usa equipamento de segurança, a maioria dos locais de trabalho são insalubres, perigosos. Com relação à legalidade, essa é a situação mais gritante. O município não tem nenhum tipo de contrato ou convênio com as entidades, ou seja, num processo de flagrante ilegalidade, passivo de improbidade administrativa e, enfim, de sérios problemas para o gestor público. Não existe contrato nem convênios. O município jamais pode ter relações com qualquer tipo de entidade, senão mediante contrato ou convênio. Ou, no caso de uma empresa terceirizada, a licitação e outras situações similares previstas na legislação. Infelizmente, no caso de Londrina, não existe nenhum tipo de contrato, nem convênio, nem com a central, que congrega 18 ONGs, nem mesmo com as entidades individualmente. Então, há o pagamento de barracão, há o repasse de saco, há o monitoramento, há a cobrança, há a regularidade, a periodicidade, enfim, todas as características que caracterizam a prestação do serviço público em absoluto e flagrante processo de ilegalidade, passível o poder público de responder judicialmente por isso, se provocado a justiça. A questão da universalidade. Nós não temos ainda a coleta seletiva em toda a cidade, né? Então, embora em algum momento isso já possa ter estado numa situação melhor, nesse momento, se considerarmos os bairros que não estão sendo atendidos, as áreas periféricas, os distritos e mais a parcela da população que não faz a coleta seletiva, certamente que não chegaremos a 60% de toda a população atendido e realizando a coleta seletiva no município de Londrina, sendo que já somos a cidade que mais coleta. Então a gente vê que está muito longe da situação ideal. Eficiência. Nós temos sérios problemas de regularidade na coleta, baixo rendimento na separação dos barracões, né? Isonomia. Não existe isonomia, ou seja, igualdade. Existe uma diferença de ganho entre os recicladores muito grande, causado por diversos problemas, né? Então isso também, enquanto prestação de um serviço público, é imoral e ilegal. Você não pode ter uma pessoa ganhando, por exemplo, numa situação daquele que tem um papel de patrão, vamos dizer, que coordena um grupo, que em alguns casos pode chegar a um valor até razoável, de 600, 700, R$1.000, sabe-se lá quando, porque também não se tem controle da prestação de conta dessas entidades, enfim, e um outro ganhando 100, 150, R$200, como infelizmente está ocorrendo nesse momento. Impessoalidade.
Uma outra situação é que muitas ONGs, por algumas situações, têm alguns benefícios, como pagamento de barracão, como às vezes doações de empresas, enfim, situações de absoluta discrepância entre uma e outra. Elas às vezes estão coletando em áreas boas, em áreas que têm maior volume de material, em razão de influência, de ter conquistado esse espaço em razão de situações de ligação com pessoas que tiveram ligações com a prefeitura ou coisas desse tipo, ou seja, absoluta impessoalidade que deveria ter, infelizmente não tem nesse momento. O gestor público é o responsável legal por esse processo. Infelizmente ele ficou refém desse processo desorganizado e hoje ele tem que tomar de volta a condução e dar as regras, as normas desse processo para que ele atenda os princípios da legalidade e todos os princípios já descritos. Então, exemplo de barracões que deveriam estar sendo construídos e exemplo, então, de situações. Essa é a central de pesagem e venda, foi construída na administração do prefeito Sheida. Antigamente era uma central de moagem de entulhos da construção civil e depois passou para essa finalidade, onde é levado o material de um grande volume de ONGs, lá é prensado e é vendido. Já é um processo interessante pela unificação. O que é equivocado é a distância e a falta de profissionalismo e controle adequado desse processo. Esse é o caminhão que recolhe os entulhos, aliás, o resíduo restante, o rejeito, né, de uma empresa terceirizada que cobra cerca de R$140 mil por esse trabalho de levar o material dos pontos de transbordo, que é onde o local em que as ONGs coletam, deixam o material após coletar na rua, até os barracões, e esse caminhão então pega esse rejeito e leva até o nosso aterro sanitário. Também desnecessário, porque o próprio caminhão de lixo poderia pegar o rejeito, então é um custo desnecessário, né? Exemplo de diversas ONGs, mesmo as ONGs que têm barracão com material sobre a rua, né? Olha só, armazenado de forma totalmente irregular, né? Barracões muitas vezes inadequado, com uma só entrada, material sem nenhuma logística. Você vê que isso tem problema de ratos aqui no fundo de um barracão, por exemplo. Então, olha só, esse barracão praticamente com uma só saída, então você tem situações aí de perigo constante no caso de incêndio, enfim, né? Então, a mais absoluta irregularidade, né? Lixo sobre a via, problema com a vizinhança, lixo, material colocado em local aberto, com chuva, em que molha todo, degrada a qualidade do material, ONGs em fundos de vale. Então, também uma situação numa praça, por exemplo, uma situação de absoluta irregularidade, feito coleta com carroças também, depois os animais ficam em locais irregulares, lixo, entupimento de bueiros, de galerias de águas pluviais, contaminação de córregos, locais irregulares, insalubres, quentes, enfim, esse é o panorama das ONGs de coleta seletiva de Londrina. Separação em favelas, em locais irregulares também, em fundo de vale. Essa aí é a bandeira, é o ponto em que se coloca o resíduo, depois de recolhido na rua, até levar para os barracões. Normalmente os sacos, quando são frágeis, acabam rasgando e causam grandes transtornos também para eles. Aqui um exemplo de uma ONG que consegue ter alguma regularidade, uma espécie de uma linha de separação, que embora pareça algo muito simples, a grande maioria não tem, não possui, que contribui para uma deficiência do volume de material separado. Que o carrinho, né, uma situação ainda a ser discutida, qual que é a eficiência ou mesmo a questão da exploração ou não do trabalho, do esforço humano, quando poderíamos ter veículos para fazer isso, mas enfim, aqui o coletador transportando até o carrinho, e também a venda irregular de material sem separar para terceiros, ou seja,
a própria ONG às vezes fornece para pessoas, para caminhões que vão ali pegar e ele leva para essas casas e a situação anteriormente descrita. Também um processo absolutamente irregular, mas que ocorre bastante. Um exemplo aqui de Carrinhos e outras situações de Brasília, né? E um exemplo da cidade de Biporã, com funcionários com luva, com uniforme, trabalhando na coleta seletiva da cidade, né? Uma situação bem interessante.